Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de diálogos criativos sistêmicos. Oi, Lindona! Tudo bem? Oi, tudo bom? Seja bem-vinda! Seja Obrigada. bem-vinda! Eu vou dar só um segundo, que as pessoas estão chegando, e eu vou contar um pouco como que isso aqui funciona, que é a sua primeira vez. Estou super feliz que você aceitou o convite. E aí, assim, Guta, é uma conversa, tá? Uma conversa nada formal, é um bate-papo para um diálogo. Faz conta que a gente está na mesma mesa, tomando ou um café, uma cerveja, um chá, depende do que você gostar. E aí a gente vai falar de processos, né? A ideia é falar de processos criativos. Essa série toda dos diálogos começou no segundo ano da quarentena, Covid. Olha só. E aí foi assim, gente, eu quero conversar com as pessoas, né? Saber o que o pessoal está fazendo, dos processos, o que já fez, para onde que vai. E aí eu comecei a fundo perdido esse negócio. E aí eu acho que eu não vou parar mais, porque tem sido muito legal os feedbacks. E dar essa oportunidade dos artistas, né? Assim, não tem que defender uma tese, de ser uma conversa pública, né? Com as pessoas participando, né? E ter essa oportunidade de trazer um pouco do bastidor mesmo, né? Porque a gente vê ali a obra pronta, nem sabe às vezes de onde vieram os disparos, como é que foi o processo, que nem sempre é fácil, às vezes é muito doído. E a ideia é essa, então é uma conversa. Eu tenho um pequeno roteiro que às vezes no meio do negócio explode e vai para outro lugar, então sinta-se à vontade para responder. E é isso. Então, gratidão por você ter vindo. Dá um oi para tudo que a gente começa. Obrigada a você. Olá, boa noite a todos e todas. Todas, né? Hoje está assim, né? E aí, pessoas queridas, né? O tema foi muita coincidência, porque isso não foi pensado, domingão é Dia das Mães, né? Mas a gente nem estava aí com essa história. E aí, de repente, caiu a ficha, né? Caiu a ficha esses dias, né? Eu falei, caramba, né? A gente vai falar de, né, matrescência, corpo, mulher e arte, né? Em pleno final de semana de Dia das Mães, né? Então, super coincidência. Então, esse vai ser o eixo de toda a nossa conversa, mas pode derivar para outras coisas, nessa perspectiva de um corpo, de uma mulher, que se torna mãe, né? Uma matrescência é isso, né? É um tornar-se mãe, né? Mas que também é artista, né? E que também tem seus desejos de mulher, né? Todas nós atravessamos. Meu filho hoje está com 20 e tantos anos já, mas passei por tudo isso, né? E a Guta, eu vi a exposição no Canteiro, uma exposição belíssima, né? Foi daí que eu me aproximei do seu trabalho, né? E eu me vi lá atrás, 20 anos, com aquelas questões, né, que você conseguiu, do seu jeito, né, trazer ali em imagens, né? Então é isso que a gente vai conversar. E o gancho, né, que eu vou pegar aqui é uma frase da Louise Bourgeois, que eu acho que você certamente conhece, que ela fala assim, tradução livre, pessoas, minha, tá? Ela fala assim, revelar-se é sempre desconcertante, né? Embarrassing, né? Mas então desconcertante, né? Que o revelar-se é sempre desconcertante. E aí, quando a gente traz esse tema, né, tão caro pra gente, né, da matrescência, e a gente fica diante de um lugar meio saia justa ou paradoxal, vamos pensar assim, que é aquele lugar que ao mesmo tempo é tão natural, né? Faz parte ali, é um momento, né, de um corpo de mulher que foi em direção à maternidade, né? Foi em direção à maternidade, porque isso não é obrigatório, né? Mas eu fui, né? E aí eu posso, e teria que ser encarado como super natural, e ao mesmo tempo, né, é um lugar, um corpo que tem todas as excepcionalidades possíveis dentro de um contexto de sociedade, dentro do tabus, do que pode mostrar, o que não pode, do que pode falar sobre, do que não pode se falar, né? E aí, como artista, Guta, é isso, né? Como que foi esse teu desafio nesse trânsito entre estou nesse lugar da matrescência e, ao mesmo tempo, isso me dispara imagens, e aí que tipo de imagem eu construo
que, assim, não é uma coisa que é muito vista, né? Por assim, ai, que cafona, né? Falar de maternidade, né? Tem tanta pauta rolando por aí, eu vou falar de maternidade, né? E fica meio escondido, né? É aquelas coisas que a gente não revela muito, né? E eu achei ótimo que você trouxe essa exposição nesse momento, diante de tantas outras pautas que estão acontecendo, né? E aí essa seria uma primeira pergunta para a gente esquentar aqui o nosso cafezinho, né? Nosso diálogo, que é isso, como que você, Guta, se viu neste lugar, né, de experimentar isso? Olha, de repente, imagem que eu construo, que pode ser tabu ou não, né? E ao mesmo tempo é algo que é natural, como que eu vivo isso? Né? É uma pergunta. Sim, sim. Olha, lá para 2018, 2019, eu já comecei a trabalhar com o tema do corpo feminino, né? Não da ótica da maternidade, mas pensando com outros filtros, outras lentes, né? E eu comecei a trabalhar pensando assim o impacto do neoliberalismo e do capitalismo patriarcal sobre os corpos contemporâneos, sobretudo os corpos femininos, né? Sim, interessante. Então eu já vinha trabalhando com esse tema do, do abuso do corpo feminino, por exemplo, né, da violência de gênero, não só sobre o corpo feminino, mas dos corpos em geral, mas sobretudo feminino. E aí, naturalmente, quando eu me tornei mãe e comecei a pensar sobre essas questões da ótica do corpo materno, foi natural para mim dar sequência ao meu trabalho. Então, foi um eixo que começou lá atrás, né? E pensando em outras óticas, e que depois me atravessou pela minha própria biografia, né? Minha própria vida. E eu sempre digo que esse trabalho não é nunca sobre... Eu nunca estou pensando a maternidade em si. Porque a maternidade em si, eu nem problematizo. Ela é maravilhosa, é também dolorosa, mas não é isso que eu estou discutindo. Sim. Eu estou discutindo a maternidade no nosso contexto sociocultural, político, que é um contexto sem aldeia, que é um contexto sem tribo, que é um contexto patriarcal. E aí, naturalmente, eu acabo discutindo as questões como a invisibilidade do trabalho materno, todo esse marketing patriarcal da culpa materna, sensações de inadequação. Enfim, eu, como todas as mães que eu conheço, eu fui atravessada por uma avalanche de sentimentos como esses, né? A culpa, inadequação, uma instabilidade, uma vulnerabilidade muito grande, né? E a minha forma de elaborar isso foi dar continuidade ao trabalho que eu já estava fazendo, né? Pensar isso politicamente, né? No nosso contexto. Então foi assim que aconteceu, mais ou menos. E eu acho interessante você trazer isso, porque assim, bom, aí eu como espectadora, né, olhando de fora, sem ter a fala do artista aqui pertinho, né? E a gente percebe isso nos trabalhos, assim, tem aquele que, inclusive amanhã, gente, lá no Canteiro, vai ter uma fala da Guta com a mediação da Jéssica Cook, é Cook que fala? Jéssica, que é parceira, né? A Jéssica Cook, e a Thalita, né? Que vai falar do leite de pedra, né? Que é a instalação. E a instalação, aí, não sei se vai estar lá disponível para as pessoas verem, no sábado, vai estar? Então, gente, vamos lá, das 2 até as 19 horas, lá no Canteiro, que é na rua Purpurina, eu anotei o número 434. Purpurina 434, vão lá ver. E aí, para quem não conhece, o Canteiro é um espaço, né, um ateliê coletivo que acontece dentro de um antigo estúdio de gravação musical. Então tem um espaço incrível, né, para instalações, né, vídeos, né, e tem essa sala. Eu vou virar a câmera
para a gente ver uma imagem aqui. Deixa eu ver onde é que vira. Tem que descobrir onde vira a câmera aqui. Tá no computador, tá? É uma imagem. E tem esse vídeo que leva o nome, né, ali da pesquisa, né? Matrescência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse vídeo, que é tão impactante, né? Essas duas mulheres, né? Uma está levando a outra, uma vai na frente, a outra como que puxando, né? E tem todo um ritual que vai ali acontecendo, né? Como que foi para você o disparo para uma matrescência? Olha, no momento que eu imaginei esse trabalho, eu estava no auge da minha exaustão materna. Eu estava dormindo pouquíssimo e eu, quanto menos eu durmo, menos eu durmo, né? Então, eu passava muitas madrugadas entre uma mamada e outra, me vinham sonhos muito rápidos, né? E pensamentos frenéticos, caóticos, e me veio essa imagem de dois corpos andando desorganizadamente, meio sem forma, amarrados, né? E me veio essa imagem meio que num semi-transe, sonho, um estado semilúcido ali, e que era uma imagem que para mim representava o puerpério mesmo, né? O que eu estava passando, né? Que na minha concepção é bem mais do que a definição médica, né? Que são, sei lá, o período de 4 a 6 meses. Para mim são uns 4 anos, né? Ai, dura mais, viu? Dura mais que 4? Meu Deus! Que 4? Quanto? 15, 18? Cada um no seu tempo. A parte biológica, assim, sabe? Eu tenho que dar leite, cuidar, tá ali pertinho, bababá, até a pessoa ter um mínimo de autonomia. Vai lá, 6, 7, né? Mas a ligação e a preocupação, e eu não vou dormir, não sei lá o que vai acontecer, dura muito tempo, é uma delícia. É assim, uma dor e uma delícia, né? Uma dor e uma delícia, né? E quando você falou isso, sabe, o Guta, dos dois corpos, né, que um está indo para frente, o outro está puxando, milhões de leituras possíveis, né? Era como se você estivesse levando um corpo que já foi, nunca mais volta. Era como se algo lá atrás estivesse empurrando você para frente, né? Tipo, ali estão todas as mulheres e eu não sei se eu quero ir, então eu vou andando, olhando para trás, porque é um desgarrar-se de si mesmo. Ser mãe é um desgarrar-se de si mesmo. Essa frase veio agora, tá, gente? Nunca li. Né? A gente deixa um pouco, né, algo lá para viver uma outra possibilidade de corpo, de existir, de pensamento, né? E não tem como, né? Só quem passa pela matrescência sabe o que é isso. Não tem como. É uma experiência que é encarnada, é uma experiência que é do corpo, né? Sim. E isso é muito forte, né? E esse vídeo me tocou muito. Essa coisa, né? É uma pessoa que está indo para frente, olhando para trás, né? E tudo que é isso, que é isso, são escolhas, e a gente tem que ir deixando para viver uma outra, e vira um casulo, né? E aí depois vai para um outro lugar. Então, assim, é esse momento mesmo de passagem e transformação, né? E para o inesperado, né? Não sei o que vem aí pela frente. Né? Então, muita coragem também, né? Muita coragem. Sim. E voltando ao capitalismo, quando você falou que era uma pesquisa que já vinha, olhando para esse mundo que a gente vive hoje, e aí você traz o leite de pedra, ali tem uma pegada muito, muito política mesmo, né? E aí, se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho de onde é que veio, o que é isso, né? Para as pessoas que estão vindo aqui. Bom, primeiro então eu vou descrever o trabalho, né? E depois eu te conto um pouco como é que surgiu a ideia.
Bom, basicamente no dia 22 foi a abertura, no dia 22 de abril foi a abertura no canteiro. Sim. E eu convidei 8 mulheres lactantes para fazerem essa performance barra instalação site specific, né, no canteiro. E então o público chegou, né, contando com essa informação, né, de que teriam 8 mulheres e esperando vê-las, né? É. E na verdade elas estavam o tempo todo nas 4 horas em que durou a performance dentro de um sótão, que é a sala de máquinas no canteiro. Elas estavam ordenhando leite em turnos de 1 hora cada uma, somando então 8 horas de trabalho, né? Sim. De performance, assim, de ordenha, né? Divididas em 4 turnos com 2 mulheres. E aí o público que não estava vendo essas mulheres estava vendo apenas garrafas que estavam num corredor no espaço do canteiro, um longo corredor, que eu chamei de o corredor da ordenha, né? E esse leite estava caindo em tempo real dentro das garrafas e tinha uns alto-falantes que você podia ouvir deles o som da bomba de aleitamento e da sucção e os movimentos delas, né? Que estavam microfonadas. Sim. E então, ao longo dessas 4 horas, as garrafas foram se enchendo e essas mulheres estavam o tempo todo lá, né, dentro do sótão. Tinha só um pequeno monitor que dava uma referência muito vaga, assim, uns vultos, assim, quase não via, não tinha visibilidade, só para dar uma referência de onde que elas estavam, né, inseridas lá em tempo real. Sim. E eu fiz muita questão de que, assim, é uma coisa, foi bem arriscada até, né, porque muita gente pode não ter entendido nada, né, porque tem uma surpresa, é uma performance e você não vê essas 8 mulheres. Sim. Mas mas a minha intenção tem bastante a ver com isso, né? Tem a ver com o fato de que o trabalho da mulher que está cuidando de uma criança, ele é totalmente invisibilizado, né? Então o tom da performance está bem nessa questão, né? Da invisibilidade do trabalho materno. E a ideia, eu vou ser bem, assim, não tenho como deixar de mencionar a Silvia Federici, que é uma autora feminista, e ela e a Maria Miss são 2 autoras que são minhas musas para o pensamento desse trabalho e de muitos outros, porque as 2 batem bastante nessa tecla, né, do quanto o trabalho não remunerado, o trabalho invisível das mulheres, no caso, né, desse trabalho das mães, é fundamental para girar a roda do capitalismo, é fundamental para erguer concreto. Sim. Então, se trata disso, assim, colocando em miúdos, é sobre isso. Então, e ficou muito interessante o corredor com as garrafas, porque tinha um ar de industrial mesmo, sabe? Aquela coisa de ordenha, de leite de vaca, né? Coitado, Viseu nem vai ver a mãe, mas assim, fica aquele monte de vidrinho que vai para o consumo e tem gente que nem sabe de onde que vem, né? Então, essa coisa como que é um produto, vira produto, né? Vira produto mesmo, né? E tudo que gira. É um produto, né? E as crianças são os bebês que as mulheres estão cuidando, são os futuros consumidores, trabalhadores, né? É um produto humano essencial, né? Essencial para tudo, né? Essencial para tudo, né? Outra coisa também no ordenha, né? Ordenha de leite, né? Que vai ser essa conversa lá do leite de pedra, que é interessante, que é muito da maternidade, né? E que aí você também traz isso, não só nos seus desenhos, mas nas ações, na performance, né? Que é essa coisa de uma intimidade que geralmente não se compartilha. Então, assim, o corpo de uma mulher matrescente, vamos pensar, é uma intimidade que nunca é compartilhada, né? Ele é quase como se fosse um tabu. Nossa, não pode
Ninguém pode ver, ninguém pode tocar, né? Então, por exemplo, se amamentar em público já é uma loucura. Mas a própria intimidade da mulher, uma mulher, sei lá, nua, grávida, a gente não vê ensaios disso, né? Você faz um ensaio desse para você guardar de lembrancinha, mas é muito difícil, né? E aí você faz aquela série de desenhos, deixa eu ver se eu coloco aqui, porque aí você vai falando, né? Olhando. Eu vou virar a câmera de novo, tá? Dá licencinha. Aí a gente vai. Essa série, né? São as aquarelas, que é esse corpo que fica meio esquisitão, né? A gente meio perde o controle total, é muito hormônio, né? Das formas, né? E aí você compartilha, né? Então essa intimidade, né? Compartilhada não é algo muito comum, né? A gente sempre tem um corpo de mulher pensado na perfeição, né? A gente sabe disso. Esse corpo sim pode ser compartilhado, mas esse corpo que está, vamos pensar assim, sob os efeitos, né, da matrescência, nunca a gente ali vê, né? E aí você traz essa intimidade, né? Eu acredito que seja uma série grande, né, do Puerpérias, e você selecionou algumas na exposição. Como que foi isso? Isso foi o seguinte, eu tinha voltado dos Estados Unidos, né, onde eu morei 5 anos e meio. Eu voltei em pleno puerpério, né? Voltei 3 meses depois que meu filho Nico nasceu. E a gente estava na pandemia, né? Todo mundo. E então não tinha nenhuma condição de fazer o que eu estava fazendo nos últimos anos, que é performance, né? Muitas vezes performances ao vivo. E eu não tinha condição de fazer isso, tanto por uma questão de pandemia, quanto pela questão do puerpério em si, né? Tava lá me entendendo como mãe, vivendo toda essa instabilidade física, emocional, enfim, as questões do sono, a exaustão e tudo. Então não tinha energia, né, para muita coisa. Então passou a ser um ritual assim de uns 15, no mínimo uns 5 minutos por dia de eu me encontrar com o papel e despejar esses sentimentos todos, esse turbilhão, né, de sensação de perda de subjetividade, de agência, de controle, né, e ter algum controle, né, com a aquarela, que é uma mídia que assim, tem uma questão com controle, né, porque você coloca a mancha vai, né? Que nem a barriga no pós-parto, assim, né? E passou a ser um ritual, assim, para mim, né, de elaboração disso, né, das profundidades, desses sentimentos densos, né? E para mim é fundamental falar sobre esses corpos, sobre o fato de que eles estão aí, eles existem, com a beleza deles, com as dores deles, os formatos estranhos, entendeu? Eu acho que é fundamental ter esse contraponto, né? Porque é muito opressor ter só corpos perfeitos e padrão, e, enfim, com seios simétricos e empinados, enfim. E mulheres guerreiras, né? Mães guerreiras. Né? Eu estou exausta, né, de ouvir. Estou exausta de ouvir. Nossa, gratidão ouvir isso. Eu estou muito assim, sai do salto. Para que esse salto todo, espada? Que Socorro. Isso, meu? Socorro, estou querendo colinho. Cafuné. Suavidade, né? Descanso, sono. Mas leveza, por favor. É isso mesmo. Muito bonito isso. Bom ouvir isso. E ó, vou te compartilhar uma coisa, né? Eu só senti o resgate do meu corpo depois da matrescência, blá, 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 blá. Eu acho que, cara, o Gabriel devia estar com uns 8. Sabe aquele dia que você acorda e fala, nossa, o corpinho voltou a ser meu. A minha perna não está mais inchada. Eu não estou mais espirrando leite. Nossa, né? É tipo assim, né? Eu demorei um monte para parar com essa coisa do leite. Eu tive que tomar um remédio para parar de produzir leite, porque era uma coisa. Jorrava, e o bicho estava comendo arroz e feijão, e eu lá. Eu falei, chega, né?
Então foi muito doido. Foi por isso que eu falei, demorou um tempo que tinha que demorar. E eu me lidando, né? E eu lembro muito dessa sensação de um dia acordar e falar, uau, a maternidade foi. Agora é só cuidar de um filho. Agora a mãe fica. Só, né? A maternidade foi e a mãe fica. Tudo bem, tá tudo certo. Mas aquele período de maternidade, quantidade de hormônio, o corpo esquisito, você acha que é a mais feia do pedaço, né? Ninguém vai mais me desejar, eu tô um traste, né? Maluquice, pessoal, mas a gente passa por isso, né? Porque é uma cobrança externa tão grande, né? Da imagem, você tem que ser aquela, né, mãe toda bonitona. Eu não conseguia nem dirigir, sabe? Assim, pós-parto, não conseguia nem dirigir, um traste humano, né? Mas foi isso, foram uns 8 anos. Aí um belo dia eu acordei, uau, né? Que legal, que gostoso. Vamos para o próximo passo. Uhum. Se reconhecer, é exatamente isso. Se reconhecer de novo. E aí agora, como mulher e mãe também, né? E aí aquela tua performance lá do ir andando, é esse medo, né? Você vai andando e você tá olhando para trás, cara, eu vou deixar algo ir que nunca mais eu posso voltar lá. Então, quando eu tive essa sensação, voltei para o meu corpo, ok, voltei, né? O estado de matrescência foi, né? Mas a mãe ficou, né? Então não tem como ir lá. E é muito bonito, exige de uma maturidade e renúncia muito grande isso, né? Sem pieguismo, sem, né, heroísmo, é como é. É assim, gente, né? Relaxa. E tem um luto nisso, né? Sim. Tem um luto nisso. Tem, sim, né? É um momento que você deixa ir, né? Deixar ir com amor, né? Vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, tá? Que aí é um pouquinho do roteiro aqui. Se você, quando trava o teu processo criador, né? Já que a nossa conversa aqui é processo criador. Quando trava, né? Aí você já falou, no meu momento que eu não tenho tempo para nada, pelo menos 10 minutinhos para fazer as aquarelas. Isso seria uma manobra de estar próximo ali do seu processo criador e pensar em imagem, e que outras coisas você faz? Quando trava, sabe? Assim, ou para alimentar, nutrir o teu processo criador. Você já falou que faz aquarela, mas tem outros recursos? Sim. Outros recursos. Não, então, um recurso que eu gosto, eu acho que às vezes você fica muito confortável trabalhando com uma mídia, sei lá. Você fica um tempão trabalhando com pintura, por exemplo. E de repente você começa a se repetir, entendeu? Repetir assim, não que a repetição seja ruim, mas até certo ponto é saudável, entendeu? Depois você começa fica muito fácil, entendeu? Você está muito confortável. Eu sinto que perde perde o ouro, entendeu? Eu acho que sempre precisa de um pouco de tensão. Tensão. Tem que ter um pouco de tensão entre você e a mídia, né? Então, se você fica muito tempo na mesma pesquisa e começa a sentir que tá caindo, sabe? Que você está se repetindo de uma forma que não é mais profunda, mas que é superficial, sabe? Que não tem ali um sentimento, uma elaboração, sabe? Você só está simplesmente se repetindo, não está, entendeu? Não é uma repetição pertinente, digamos. Aí eu acho interessante você se desafiar com novas mídias, né? Pensar talvez com outras, as mesmas ideias, mas com uma mídia diferente. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Leituras também, né? Leituras, porque você já citou duas autoras aí. Leitura, muita leitura sempre, né? Sempre, né? Legal. Eu acho muito importante essa coisa de ser, de muitos artistas hoje, como eu, se autodenominam interdisciplinares, né? Isso significa que você também não fica lendo só sobre arte, mas estude muito. Eu, no caso, estou muito interessada em questões políticas, então eu estudo história, estudo economia, estudos de gênero, né, que também é um dos grandes eixos do meu trabalho. Eu acho isso fundamental para você poder não só ter desenvoltura na parte poética, mas ter um olhar crítico e poder elaborar seu trabalho, né, poder fazer essa mediação, né, para não ficar muito hermético. E aí eu percebo que cada vez mais
produções artísticas conversam com outras áreas de saber. Já era assim, né? Mas acho que na contemporaneidade o negócio está tão aberto que aí, de repente é isso, eu tenho que lançar mão de biologia, física, psicologia, política, porque só a bibliografia das artes não dá mais conta. Né? Não dá. Não dá conta, né? Então, sei lá, vou ler um romance de ficção científica, porque de repente aquilo, né, me leva para um lugar que eu preciso ir. Então, bora, né? Eu sinto muito isso. Psicologia, estudar psicologia eu acho fundamental para quem faz arte. Acho que devia ser currículo básico, entendeu? E não é. Não é. Mas eu tive na faculdade, psicologia da arte, na ECA, mas assim, 1800 bolinha, né? Não tem mais. Mas frequentemente não é, né? Mas foi legal, foi legal. Outra pergunta, vamos lá. Se você pudesse convidar uma pessoa, pode estar viva, pode estar morta, tá? Pode ser do nosso tempo, pode ser de 2000 anos atrás, não tem problema. É uma múmia, né? Convidar uma múmia, não, também assim não. Se você pudesse... Eu também. Convidar uma pessoa para fazer um diálogo, assim, ó, essa conversa que a gente está tendo. Quem você convidaria para o seu diálogo criativo, para trocar figurinha? Olha, uma é muito difícil, mas eu vou falar a primeira que eu pensei, que é a Ana Mendieta, que eu sou muito fã. Uau, Ana Mendieta. Muito, muito, muito. Já muito foi fã. dessa para outra, mas tudo bem. Ana Mendieta, quem seria outra pessoa? Bem primeiro a Ana Mendieta, né? É legal. Veio a Ana Mendieta. Eu acho que, nossa, me veio o Vito Acconci. Vito Acconci. Ai, que legal. Vito Acconci. Interessante isso, né? Porque você traz duas pessoas, uma da performance, né? Não, o Vito Acconci também, né? Da performance. Né? É uma certa curiosidade, né? O Vito Acconci tinha muito essa coisa de dar um curto-circuito no sistema artístico, né? Nas proposições artísticas dele, né? E a Ana Mendieta é visceral, né? É o corpo e o espaço. Corpo e espaço o tempo todo, território, que lugar que eu pertenço, né? Então essa coisa do pertencimento, né? Essa coisa do pertencimento para ela, né? E aí, fazendo um gancho, nem vou virar e vou fazer a pergunta. Manda. Você me traz essa aqui, e a gente está falando de pertencimento, né? Engraçado, e você fala assim, eu preciso acreditar que você vai me ver. É interessante o título, né, que você traz para essa... É uma foto performance, mas também é uma performance, né? Essa é uma vídeo... Essa daqui é a fotografia da foto performance. Essa é a foto, que chama... Essa é a fotografia. Eu preciso acreditar que você vai me ver. Sim. Que é uma fotografia, que é uma foto e uma vídeo performance. Isso. E aí é interessante o título, né? Eu sou apaixonada por títulos de obras. Eu acho que títulos de obras também são obras. E tem várias categorias de títulos, eu ando rastreando isso tudo e estudando títulos de obras, porque elas também são obras. E quando você faz, porque é isso, é nomear, né? É mais uma camada de entrada na obra, né? É um convite. Você também ali leva a gente para uma atmosfera na hora que a gente vai lá e escreve o título, né? E você coloca lá, eu preciso acreditar que você vai me ver. De certa forma, aqui tem uma coisa de pertencimento, de ser visto, de ser considerado, né? Eu não sei se você pensou nisso quando você fez. E aí, como que foi isso? Você está numa esquinona, assim, né? Como que foi essa construção? Olha, é porque nesse momento do puerpério, eu acho que muitos pais e mães, ou mães e mães, ou as mães solteiras, enfim, acho que existe uma vulnerabilidade tão grande, mas tão grande, que é muito fácil perder a empatia por quem está por perto, né? Assim, você sentir que não tem empatia em relação ao seu corpo, ao seu cansaço, à sua sensação de inadequação, que você não é vista, né?
Sim. É muito fácil, né? Para todos que estão muito vulneráveis, perder isso de vista, né? E não ser vista também. Sim. E eu acho que essa vulnerabilidade que eu senti também de uma forma tão profunda, que não era nem sobre, era assim, não era nem tanto sobre ser vista, mas era só acreditar que isso ia acontecer. Então é ainda além disso, né? Ou aquém disso, na verdade. E, e isso é o mesmo título também da foto performance, né? Eu te falei, né? É que tá Eu falei isso. aqui, ó. Eu vou virar, tá? Tá. Que é essa. Sim. E aí você escreve que é o título, né? Você escreve o título na parede repetidamente e apaga, é isso? Sim, na parede do meu quarto, durante a pandemia. Sim. Então, de novo, a coisa da corajosa, né? De uma intimidade compartilhada, né? Então, é algo que é bem pessoal restrito, né? E aí você cria uma situação para construção de uma obra que vai tocar muitos, né? Porque isso não é só seu, né? Essa condição, essa ideia, né? De alguma forma toca muitas outras, né? Nesse sentido que a gente se vê na sua exposição em vários momentos, sabe, Guta? Foi isso. Na sua exposição, eu me vi em vários momentos. Eu falei assim, nossa, lembrei quando eu estava naquele período, nossa, era exatamente isso. Eu queria ser vista, considerada. A questão do leite, do corpo, que, né, eu perco total controle, né? A gente perde o total controle porque, na verdade, é o outro corpo que está ali se instaurando, né? E a natureza fazendo o que tem que fazer. Começa a rodar o programa lá, né? Ser mãe, e você não faz mais nada, né? Relaxa, segue, toca o baile, né? Porque não tem o que fazer, né? Não máquina, mas assim, é que tem um programa, né? A partir do momento que você está grávida, o corpo dispara, os hormônios têm que disparar, e você reza para dar tudo certo no final, né? E é algo que você não tem como interceder. Então, duas opções. Você relaxa e atravessa isso, né? E, sei lá, aprende com isso, ou você vai entrar numa crise barafunda horrível e se sentir muito sozinho, né? Então, essa vulnerabilidade que é muito comum. Então, essa vulnerabilidade que você traz, ela é real, né? Mesmo quando você está numa situação de conforto ali, conforto, privilégio, né? Seja o nome que for, tem esses momentos, sim, né? É um corpo, de certa forma, tem uma força, mas está numa fragilidade muito grande, né? É muito interessante, né? E você traz nesse momento pós-pandemia, né, onde estava todo mundo olhando como é que eu vou existir depois disso, né? E você atravessa uma pandemia grávida, tendo filho, não foi bolinho, né? E eu acho sobre esse trabalho também que para mim tinha uma camada de significado que estava ligada à pandemia em si, no sentido em que essa vulnerabilidade que estava me atravessando por causa do puerpério, estava na verdade em todo mundo, né? Porque estava todo mundo querendo ser tocado, ser cuidado, todo mundo com medo da morte, né? Inclusive eu vi que achei muito interessante uma frase de uma, não lembro quem disse, mas me marcou, que a pandemia era o puerpério do mundo, né? Porque tem esse isolamento, esse recolhimento e tem um flerte com a loucura, né? Nessa coisa de uma solidão muito profunda, né? Então para mim tinha um pouco essa camada também, né? Sim. Eu vou virar só mais uma vez, a gente vai falar desse último trabalho aqui, que eu fiquei apaixonada por ele, que era uma vídeo performance. Você consegue ver? Consigo. Sugar Daddy Capitalism. É lindo essa peça. Muito bonita. Porque aí tem os cones em cima, né, que vai caindo e as figuras vão esbranquiçando. Me lembrou Pietà, me lembrou
sabe? A coisa meio do cuidar e ao mesmo tempo é o Senhor, né? Todas as inversões e curto-circuitos que você vai dando, né? Nas imagens que a gente está acostumado a ver disso, né? Você inverte tudo, né? Muito bonito. Obrigada. Aí já era 2020, que também era pandemia, né? E como eu te falei, né? Antes eu já estava com essa pesquisa, né, do impacto da nossa era neoliberal e hiperindividualista nos corpos contemporâneos, né? E aí eu tô pensando no corpo de uma sugar baby, né? Sim. Carregando a solidão de um homem velho, né? Profundamente vulnerável. É muito lindo. Lembrou muito pinturas. É uma coisa meio de pintura. Me lembrou muito pintura, sabe? Pietà. Me lembrou muito Pietà, pintura, sabe? Sim, é uma referência bem. Eu penso, é uma Pietà contemporânea. Sim, Só que não muito tem uma legal. santa. É uma santa também, né? Porque eu penso que, na verdade, existe uma coisa da prostituta sagrada, sabe? No sentido de que muito do que se procura quando se busca por sexo pago é também conexão, é escuta, é atenção, é uma válvula de escape para pressão, né? Também. Então tem um trabalho aí que tem a ver com o cuidado também, e também é maternal à sua maneira torta, ou sem julgamento de valor, né, nesse torta, mas... Sim. Guta, últimas perguntinhas, para a gente finalizar de um jeito bem bonito. Já convidei, já perguntei, né? Convidei para o diálogo seria o Vitacondiana Medieta. Estou colecionando essas dicas. E aí, que dica você daria para um jovem artista? Essa é a penúltima pergunta. Que dica você daria para um jovem artista? Nossa! Ai, socorro! Ai, meu Deus, eu não sei se eu sou boa de dica, viu? Sei lá, alguma coisa que você fala assim, nossa, olha, quando eu comecei lá atrás, se eu tivesse feito mais isso, menos isso, porque não tem bula, né? A gente sabe que não tem bula, né? Mas assim, uma coisa que para você foi legal, assim, você fala, puxa, quando eu passei a fazer isso, foi legal. Para o meu processo criativo, para eu lidar com a minha produção, para eu, sei lá, me posicionar no mercado, qualquer coisa, né? Para os meus estudos, que dica você daria para um jovem artista? Eu acho que no meu processo de crescimento artístico, a coisa que foi mais importante para mim, além de estudar e experimentar muito, 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 com medo e sem medo de errar, mas continuando a experimentar sempre, junto com isso tudo foi ouvir críticas. Ouvir críticas. Ouvir crítica, ter grupos para criticarem você, de pessoas que você... Não qualquer pessoa, né? Porque também você não pode fazer crítica do vizinho que X, entendeu? Sim. De mais de pessoas, você ter um grupo, ter grupo sempre de pessoas que estão levando a sério, estão pensando arte seriamente, estão fazendo arte seriamente, estão estudando. E algumas que também não fazem, mas são pensadores, são filósofos, são psicólogos, psicólogas, enfim, para criticar o seu trabalho, mas tanto, 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 que você aprende você cria uma coraça, assim, né? Você apega o seu ego e dá uma amassada, assim, né? Porque vai doer. Vai doer, porque né, nós artistas somos todos narcisistas, entendeu? Com um ego grande. Então dói receber crítica, dói muito, mas assim tem que receber o suficiente para criar uma coraça, para conseguir ouvir mesmo e filtrar também quando tem que filtrar, mas para seguir em frente com essa bagagem, porque ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém pensa sozinho, nem arte. Sempre falo isso também. E eu acho isso muito
assim, para mim foi a diferença entre um trabalho que não ia para frente, que um trabalho estagnado e um trabalho que foi crescendo e achando sua coerência. Sim. Então é isso. É uma... Vá com medo, vai mas com vá. Hashtag, né? Hashtag vai com medo mesmo, mas vai. Vai E com é medo muito... mesmo, vai. Mas vai. E é muito incrível você trazer isso, né? Porque é uma coisa que eu comento com meus orientandos também, né? Você sabe, eu sou professora de arte e faço orientação de projeto também. Que é isso, a gente, neste lugar de uma crítica que é pertinente, né? Não é uma crítica para destruir a pessoa, a gente começa a perceber assim, o que realmente a obra precisa, né? E desmistura das necessidades do artista. Porque é isso que você falou, né? Se eu ficar naquele lugar do meu ego enorme como artista, eu não consigo olhar para a obra. E quando eu estou num grupo que as pessoas realmente conseguem olhar e fazer a crítica, e eu consigo misturar que a crítica é sobre o trabalho, não é sobre eu, pessoa, eu chamo isso de dinâmica vestir a pele da obra. Quando eu visto a pele da obra, se falar qualquer coisa da obra que é ruim, eu morro, porque eu estou vestido. Então é aquela coisa de ser, ok, eu faço a obra, mas eu também consigo ficar na distância e visualizar o que precisa ainda ser feito. E às vezes o que precisa ser feito é isso que você falou. Vai me levar para um lugar de desconforto. Eu vou ter que fazer uma técnica, aprender algo que eu jamais fiz. Ou eu vou ter que lidar com um tipo de imagem totalmente esquisitona para mim. Mas é isso que, né, para a obra acontecer ali na sua pertence. É isso aí. E aí faz todo sentido, né? É legal que você traz isso, né? E essa coisa que você falou, que ninguém faz nada sozinho, isso é meu mantra. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada. Ó, pra gente estar aqui hoje, você deve fazer a sua exposição, viver tudo isso, eu conectar com você, fui lá no canteiro, conheci o canteiro, conheci o Érico Marmioli, fizemos o contato, olha quantas relações foram estabelecidas, né? Para hoje a gente está aqui batendo esse papo, que seja, né, o primeiro de vários, eu continuo aí acompanhando você, né? Então é isso, a gente não faz nada sozinho, né? E quando a gente percebe isso, tem um crescimento que é mútuo, né? Todos crescem, todos crescem. Exato. Eu acho isso muito incrível, né? Que mais? Última mesmo? Um big projeto, essa é a última mesmo, um big projeto, assim, cara, eu quero fazer uma instalação na Lua, sabe, tipo assim, eu quero cantar para as baleias, sabe, um projeto nesse, um big projeto, assim, um sonho, um big projeto. Olha, meu próximo big projeto, sonho, é em parceria com a Jéssica, que é a minha parceira de performance, que está no Matricência. A gente está se organizando, já começamos, na verdade, esse sonho, mas é que ainda falta muito, né, para materializar e até a meta cumprida, né? Que é fazer com ela, as duas como diretoras, um filme longa-metragem. Uau. É um híbrido de performance com cinema experimental. Nossa, a gente chama esse gênero que a gente talvez esteja criando, ou, sim, enfim, talvez não, né? Sim. A pesquisa dirá, a gente chama de épico onírico. Então a gente está trabalhando nisso. Épico E é um sonho e tem muito a linguagem de sonhos. E a gente usa performance como método, como princípio, e o cinema meio que enaltece, engrandece isso. Sim. Então esse é o sonho do momento, que é gigante, né? Um longa-metragem. Né? Não é pouco. Não é pouco, mas olha só, é legal você ter falado isso do épico onírico, porque foi a sensação que eu tive. Quando eu vi lá no canteiro, né? Eu tinha visto o anterior, que é aquele que você está numa praia e tem as pedras e eu não lembro o nome. Foi o primeiro que eu vi. E aí depois teve da exposição
né? Que aí leva o nome, o próprio Marquês. E eu estava com meu marido, né, o Andreiane, e a gente ficou conversando, eu falei assim, nossa, tem uma coisa de sonho aqui, né? É muito assim, não é só performático, sabe? Não é uma vídeo performance, né? Tem uns estados assim, nossa, isso aqui é muito cinema. Então tudo isso que você falou, é cinema, é performance, vai levando a gente para um lugar, né? Aquela neblina que vai chegando ali no final, né? Encomendou, né? Aquela neblina no final de Emagrecer. Eu falei, Imagina quantas marcas. a madrinha, que isso? Ela encomendou, ficou perfeito aquilo, né? Você vê aquela neblina, né? Eu falei, nossa, isso não é feito. Estava lá, mas caiu super bem. Né? Então é lindo, né? Então legal saber que isso chama pionírico, que é esse trânsito entre o cinema, a performance e vídeo. E vamos aqui, né? Já jogou para os deuses, eles ouviram, e vamos esperar esse longa grandão. Joga pro ar que vem, né? Então, no final da live. É isso aí, joga pro PROAC, joga para tudo quanto é lugar. O final da live é sempre assim, né? Abrindo porta para um novo projeto. E obrigado mesmo, Guta, por esse seu tempo aí de mamãe curto, entre mamadas e correrias, compartilhar aqui com a gente. E aí, claro, vou te desejar feliz Dia das Mamães, que a gente merece, né? Então é um dia bacana. E amanhã eu não vou poder ir lá na roda de conversa, que eu tenho um compromisso, mas fica aqui o convite para todo mundo do Leite de Pedra, lá no Canteiro, na Rua Popurina. Qual era o número? 3, alguma coisa? 434. 434, Rua Purpurino, uma conversa direto com a Guta, a Jéssica e a Thalita, das 14 às 19. Gente, aproveita que é o último dia da exposição, não é? Vão lá ver. Sim, o bate-papo é 5h30 e as portas vão estar abertas das 2 às 7. Isso. E eu estarei lá. E está lindíssima a exposição. Está lindíssima a exposição, imperdível. O espaço é incrível no Canteiro, que é um estúdio, e é generoso para esse tipo de trabalho que a Guta trouxe para compartilhar com a gente aqui. Tá bom, lindona? Sim, conheço o Canteiro também, que é um espaço que a gente está agitando aí desde dezembro do ano passado, sempre tem coisas rolando. Sim. E é massa. E, Kátia, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Que delícia. Eu que agradeço. Também. Pessoas que chegaram depois, isso fica gravado, tá lá no IGTV. E daqui uns tempinhos eu jogo lá também no YouTube, aí compartilha com todo mundo, mas fica no IGTV, então dá para assistir. Deixa seus comentários, né, pessoas? Assiste, deixa lá os comentários, que a gente sabe que o Instagram funciona com algoritmo, tá tudo certo, né? E manda e aproveita para conhecer o trabalho da Guta esse sábado. Tá bom? Então, boa noite, gente. Bom dia de amanhã para todo mundo aí. Tchau, querida. Tchau.